Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Girassol, está bonita aí, o Girassol? Legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 10 de setembro. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 71ª sessão ordinária, que, iniciada às 15h26, encerrou-se às 16h17. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 10 de setembro de 2020. Antes de iniciarmos a nossa sessão, eu queria, aqui em nome do Parlamento, dirigir aqui algumas palavras ao eminente ministro Luiz Fux, que hoje assume a presidência do egrégio Supremo Tribunal Federal, que passou por todas as instâncias da magistratura e sempre teve uma atuação destacada. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é professor da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, muito querido pelos seus alunos, responsável pela elaboração do moderníssimo Código de Processo Civil, hoje em vigor. Com muito orgulho que eu quero saudar esse legítimo representante da magistratura fluminense, certamente brilhará durante o seu mandato, como sempre brilhou em sua carreira de juiz. E desejar-lhe, em nome do Parlamento Estadual, em nome da ALERJ, muita serenidade para exercer tão nobre função nesses difíceis momentos, porque passa o nosso Brasil. Então, os nossos votos ao ministro Fux, nosso representante no STF, entre outros, mas nesse instante, nesse momento, como presidente do Supremo. Presidente, luta jiu-jitsu e é roqueiro. Presidente, sim. Posso aproveitar a oportunidade? Já que você falou Lucinha, do nosso... Lucinha, deixa eu ver a pauta aí, ao final... sobre o Fux, que o Fux é do Rio de Janeiro, ele é carioca, mas tem uma passagem interessante. Até isso aumentou até a imagem dele, o currículo dele no Rio de Janeiro. Ele era chamado no início da década de 90, que ele coordenou a apuração lá em Santa Cruz, certo, Luiz Paulo? Lá na 25ª eleitoral, o apelido dele era Roberto Carlos, é só para lembrar isso. Tá, ele era o Roberto Carlos. Em ritmo de aventura. Anuncio. Atualmente, mais aventura ainda. Anuncio, em regime de urgência em votação, em discussão única, projeto de lei 2851-A de 14, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o Programa Estadual de Reuso de Efluentes das Estações de Tratamento do Esgoto, ETEs, para fins industriais, estabelece incentivos para sua implementação e dá outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saneamento Ambiental, de Defesa do Meio Ambiente, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Presidente, Jorge Felipe Neto. Isso, o deputado Márcio Pacheco pediu que eu fizesse a relatoria, porque ele está como líder da missão de paz em Brasília. O parecer é favorável com subemenda à emenda número 1, contrário às demais, concluindo por substitutivo, presidente. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Como líder do quê? Deputado Gustavo Schmidt. Presidente? Sim. O deputado Jorge Felipe falou que o Márcio Pacheco está como líder do quê? Líder da missão de paz em Brasília, meu cara. Entendi. João Paulo II? Está representando a Assembleia, ele está representando a Assembleia Legislativa na posse do ministro Fux. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt, por favor. Deputado Gustavo Schmidt. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha, pela Comissão de Saneamento Ambiental. Está sem som, Lucinha.
É o primeiro projeto da pauta, 2851. Ok. A de 14. É favorável à CCJ, suprimindo o artigo 3º. É a emenda supressiva número 1. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Tiago Pampolha. Deputado, está conosco aqui nesse instante, nosso Marcelão aqui. Chega mais para cá. Ai, que bom. Que bom. Que bom, fico feliz em te ver, Marcelo. Obrigado, Luci, obrigado. Um beijo a todos. Deputado Jorge Felipe Neto, pela Comissão de Saneamento, Defesa do Meio Ambiente. Favorável, presidente, nos termos da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, também favorável nos termos da CCJ, parabenizando o companheiro Mink. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. No mérito, favorável com o parecer da CCJ. Tá bom? Estamos falando aqui do nosso amigo João. Fazer orações para o nosso amigo. Os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação que a presidência defere da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam eles, como estão aprovados, vai a autógrafo. Para declarar ao final, presidente. Ao final, obrigado. Ao final. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2168 de 2020, de autoria dos deputados Marcos Miller, Léo Vieira, Renato Cozzolino, Bruno Dauaire e André Ceciliano, que cria o Programa Permanente de Vacinação em modalidade drive-thru e domiciliar e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Concluído por substitutivo. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Saúde, de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso, Defesa do Direito da Mulher, da Pessoa com Deficiência, de Segurança Pública e Assunto de Polícia, de Defesa Civil, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Questão de ordem para o deputado... Agora sim. Questão de ordem, deputado Ratinho. Presidente, eu tenho uma lei parecida com essa, a 931 de 2019, que protocolei nesta casa bem antes dessa lei que Vossa Excelência mencionou aí. Então, a presidência... E trata da mesma coisa, o mesmo teor. Eu gostaria de pedir anexação ao projeto. A presidência vai remeter... Qual é o número do PL de Vossa Excelência? 931 de 2019. Vai me remeter para a CCJ o PL 931 de 19, 2168 de 20. Pedido de anexação do autor do primeiro, tendo razão, volta com o primeiro anexado. Muito obrigado, presidente. Então, está retirado de pauta o 2168 de 20. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 70 de 2019, de autoria do deputado Renato Cozzolino, que fica proibido o uso de máquina de contar cédula fora do alcance da visão do cliente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Anuncio em primeira discussão, projeto de lei 2765, de 17, da autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 3.433, de 30 de junho de 2000, para criar diretrizes para o Programa Estadual de Prevenção e Tratamento de Obesidade e doenças correlatas na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade, de saúde favorável, de segurança alimentar favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Milton Rangel, Lucinha e Zeidan. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 375 de 20, de autoria do deputado Rosenberg Reis, concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao radialista senhor Paulo Sérgio de Silos Melo. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável.
Relator, deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo. Indicação legislativa número 159 de 19, de autoria do deputado Carlos Macedo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Wilson José Witson, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de um polo do programa Academia de Saúde no município de Campos dos Goitacazes. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator, deputado Felipe Obel. Felipe Obel. Em discussão. Não havendo quem Senhor queira... presidente, Sim, deputado. tem acontecido sucessivamente, no anterior de ontem eu até emendei, mas fica muito antipático eu ficar emendando todos. Quando a gente faz uma indicação legislativa, não há necessidade de botar o nome do governador, é o governador do Estado, porque senão fica senhor Wilson Witz, hoje ele está afastado. Então é só para que haja uma correção redacional. Todas as indicações legislativas ao governador do Estado, seja o governador, o vice, sem precisar nominar. Muito melhor. É muito melhor, mas a casa recebe desde sempre assim, infelizmente. Claro que o relator poderá fazê-lo sempre na Comissão de Indicações Legislativas. Mas Isso, a gente... Então, isso é que eu estou sugerindo. Vamos recomendar a Comissão de Indicações. Então, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação antes do deputado Carlos Mink. Usada a palavra a deputada Mônica, por favor. Mônica, boa tarde, moça. Pela ordem, senhor Estou abrindo presidente. aqui, presidente, o som. Por favor. Só parabenizar o deputado Carlos Mink por esse projeto. Acho que é importante a gente trazer essa discussão. Acho que a gente vem fazendo um papel fundamental nesse período, provocando discussões fundamentais e importantes. Essa é mais uma delas, pensar no cuidado com o meio ambiente, no reuso, na reutilização. Acho que é fundamental nesse momento em que a gente vê avançar um completo desprezo pelos bens comuns, pelo meio ambiente. Um projeto como esse não seria diferente vindo do deputado Carlos Mink, nos provoca a pensar o quanto a gente precisa ser mais responsável. Por outro viés, o incentivo às empresas, às indústrias, sobretudo, que seguirem aí essa orientação, implementando essas mudanças importantes em relação ao reuso, é fundamental para a gente ampliar, inclusive, os postos de trabalho, diminuindo aí o peso sobre essas empresas e ampliando os incentivos fiscais. Esses, sim, né, muito bem-vindos. Com esse viés, muito bem-vindos. Então, parabenizar o querido Carlos Mink por esse projeto, mais um dos seus belíssimos, importantes projetos, porque não basta ser só bonito, tem que ter conteúdo. Parabéns. Deputada Renata. Presidente. Já, Lucinha. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje eu pedi isso pela ordem porque hoje é o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Suicídio, senhor presidente. E eu gostaria não só de parabenizar a casa por ter colocado as luzes da casa em amarelo, porque a gente enfrenta aí o Setembro Amarelo, e nesse momento, senhor presidente, que temos a fragilização da saúde mental das pessoas em plena quarentena, muitas pessoas perdendo seus entes queridos num momento de pandemia como essa que estamos vivendo. Então, não é um assunto menor falar de saúde mental. E, nesse sentido, senhor presidente, tenho 2 projetos de lei protocolados nessa casa que falam com relação à construção de um programa de saúde mental para a população hoje que convive com HIV e AIDS no Rio de Janeiro, e também para a população LGBTQI+.
Então, eu gostaria de sugerir, senhor presidente, que o senhor colocasse na pauta, aproveitando o Setembro Amarelo, para que a gente possa discutir prevenção e combate ao suicídio, um tema que é polêmico, mas é um tema fundamental, porque a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de pessoas que retiram a sua própria vida diante de uma situação, enfim, degradante, de falta de acolhimento psicológico na nossa sociedade. Então, tem 2 projetos de lei, 1882 de 2020 e o 1871 de 2020. Eu gostaria de solicitar que o senhor colocasse para nossa observação na plenária da LERJ. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada... Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Deputada Lucinha, em seguida, deputado Carlos Mink. Mas, como o Márcio está em Brasília, Lucinha, e vamos ouvi-lo um instante, por favor. Sim, Márcio. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria saudar Vossa Excelência, agradecer também a deputada Lucinha e saudar todos os deputados. Queria justificar a minha não presença hoje em plenário, porque eu recebi um convite, senhor presidente, importante. Estou aqui em Brasília e vou acompanhar a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. E aqui foi muito importante, me sinto lisonjeado de ter recebido o convite, de alguma maneira me faço representar aqui na LERJ, certo de que o deputado Jorge Felipe fez muito bem aí os trabalhos da CCJ, junto com os demais membros do colegiado. Eu queria, senhor presidente, dizer que é um marco para o Rio de Janeiro. Hoje eu acompanhei um editorial muito importante, apresentado pelo Correio da Manhã. Eu queria solicitar uma questão de ordem, se Vossa Excelência autorizasse que fosse publicado essa singela homenagem feita pelo carioca, que é o ministro Luiz Fux, que hoje toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. E aqui, creio que o Rio de Janeiro se faz representar de forma brilhante, austera e comprometida com o bem comum. Então, eu quero solicitar essa Vossa Excelência, certo que a ERJ também faz justa homenagem neste dia importante aqui para todo o Brasil. Vossa Excelência falou que queria solicitar... A publicação de um editorial que foi publicado hoje... Entendi. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Que seja importante para que faça um manda para mim aqui, por favor, no zap. Pela ordem, presidente. Vou enviar a Vossa Deputada Excelência, Lucinha, seguida deputado Carlos Mink, depois deputado Alexandre Freitas. Primeiro, eu gostaria de pedir ao presidente que o deputado Jorge Felipe Neto desse o parecer ao projeto de autoria do deputado Carlos Mink em relação à CCJ e a emenda número 1, se ela foi acatada, sim ou não. Gostaria de saber do deputado Jorge Felipe Neto, que eu não tive essa compreensão. Perdão, deputada Lucinha, foi acatado com subemenda a número 1. Foi acatada? A subemenda é para que entre em vigor somente após a conclusão do regime de recuperação fiscal. Foi essa a subemenda. O ideal era que fosse suprimida, simplesmente, né? Apesar de ser um programa, né? A gente está vivendo hoje um embate em relação a incentivos fiscais. A rigor, devia ter acatado a 1, suprimindo o artigo e não fazendo a subemenda para valer a paz o regime de recuperação fiscal. Complementando a fala do deputado Luiz Paulo, eu fiquei muito surpresa, e eu e o Luiz Paulo analisando o projeto do deputado Carlos Mink, com todo respeito, se nós estamos vivendo esse momento de dificuldade em relação ao regime de recuperação fiscal em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro, eu não concordo com o artigo 3º da lei do nobre deputado Carlos Mink. Porque na sua lei, deputado Carlos Mink, você coloca no artigo 3º, o poder público deverá estabelecer incentivos para empresas públicas e privadas que estiverem inseridas no programa criado por essa lei. E o momento, eu acho que não é esse. Por isso que foi pedido para suprimir, que nós não podemos dar incentivos fiscais no momento que nós estamos vivenciando hoje. E outra coisa, no artigo 5º da sua lei, já dá oportunidade, através do FECAM, comprovadamente, né, de acordo com o que foi definido através, né, da reutilização dos afluentes. Então, no artigo 5º, já segura algum tipo de apoio. Agora, esse artigo 3º, eu discordo, e eu queria que colocasse bem claro para todos os deputados, porque
Eu acho que incentivo fiscal, num momento como esse, não cabe nesse momento como nós estamos vivendo. O projeto é muito bom, tirando esse artigo 3º, suprimindo esse artigo 3º, eu acho que o projeto fica fácil de ser aprovado, porque, da minha parte, eu não concordo com incentivos fiscais, mesmo que seja para investimento na área de afluentes das estações de tratamento de esgoto, porque eu sei que isso é uma coisa a médio prazo. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Por isso que eu discuti essa matéria, o Paulo conversou comigo, nós chegamos a essa conclusão. Então, eu queria rever a posição, se houvesse possibilidade, senão eu votaria contrário ao projeto em relação à questão do artigo 3º. Correto, Mink? Eu vou falar agora, eu vou concordar. Espero o André Ciliano me passar a palavra. Olha só, primeiro lembrar que quando o deputado pedir palavra, eu vou dar por aqui, mas não pode um falar na frente do outro e nem sem autorização aqui da mesa. Isso, por isso que eu estou aguardando. Porque se a gente não começar e deixar um falando em cima da palavra do outro, a gente acaba... Eu aprendi isso com o deputado Luiz Paulo, lá na comissão dele, que nenhum parlamentar usa da palavra se ele não der a palavra. Presidente, me penitencio. Então, mas não nada demais, é só para... O Alexandre quer falar, a Mônica quis falar, todo mundo quer falar, então, por favor. O Mink. Por favor, Lucinha. Então, outra coisa. Vem o parecer. Se um membro não fizer voto divergente, uma coisa é a gente tentar aqui encaminhar um acordo para recolher, para atender essa emenda, esse destaque, para tirar aqui. Mas não dá para todo mundo falar em cima de um parecer. Primeiro, eu não leio os pareceres que vão lá para aquele grupo. Eu só aqui anoto quando tem destaques. Aí eu procuro anotar o parecer da CCJ para tentar o entendimento. Então, só para deixar isso claro. Então, pode falar, André? Já, amigo. Então, vencido o parecer da CCJ, quando chamou outra comissão, não dá. Agora, por favor, deputado Mink, a gente tenta aqui, juntamente com o relator, o deputado Jorge Felipe, o entendimento. Presidente André Siciliano, deputadas e deputados, deputada Lucinha, que fez esse comentário. Bom, eu me inscrevi para falar sobre o projeto que está ligado à questão da economia da água, reciclagem da água. Mas, em relação a esse ponto que a deputada Lucinha levantou, eu quero lembrar, Lucinha, que esse projeto é de 2014, tem 6 anos. E, em vista do que foi levantado pela deputada Lucinha e pelo deputado Luiz Paulo, eu concordo com essa supressão, mantendo só a questão do FECAM. Portanto, se o deputado André Siciliano permitir e o deputado Jorge Felipe Neto concordar, eu acato essa ideia de suprimir... É o artigo 3º, né? É o 3º, né, Lucinha? O 3º. Eu concordo em suprimir o artigo 3º. Lembrando que o projeto é de 2014, tem 6 anos atrás. Então, em vista disso, eu concordo, mas eu quero falar ainda sobre o projeto. Mas vamos resolver previamente esse ponto, se o deputado presidente André Siciliano concordar e o Jorge Felipe concordar também. Primeiro, sempre do entendimento. Quero ouvir o relator da CCJ. Se for dessa forma, a gente chama os trabalhos à ordem. Presidente, não vejo problema de um modo ou de outro. A emenda, o artigo como ficou redacionado, ele diz que poderá ser dado incentivo fiscal após o término da recuperação. Isso fica a critério do autor, o deputado Carlos Mink, a supressão ou não, sem problema. Eu concordo com a supressão. Então, podemos suprimir. Então, vamos lá, então. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem em relação ao primeiro projeto da pauta da primeira sessão extraordinária, 2851-A de 2014, vai colher de novo os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, vai concluir por substitutivo nos termos do acordo formulado, presidente. Ok. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Tiago Pampulha, deputado Jorge Felipe Neto.
Favorável, presidente, nos Pela termos do Comissão de CCJ. Economia, deputado Renan Ferreirinha. Favorável, presidente, nos Pela termos da Comissão de CCJ. Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, novamente pedindo desculpas a Vossa Excelência, porque eu acho que hierarquia e ordem fundamental, o voto no mérito favorável ao projeto, acompanhando o parecer da CCJ. Então, com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo, conforme a final de redação que a presidência defere à Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo do 2851A de 14, vai a autógrafo. Com a palavra, o deputado Carlos Mink para declaração, em seguida Alexandre Freitas. Isso. Agora sim, para declarar, dizendo o seguinte: esse projeto tem 6 anos. O Rio viveu muitas crises de abastecimento de água. Normalmente, o que acontece nessa época? Os governos fazem propaganda na televisão, correta, dizendo para as pessoas desligarem a torneira, né, quando estiver fazendo a barba, no intervalo, quando estivessem ensaboando no chuveiro, etc, etc. Isso é muito bom. Só que o consumo doméstico, deputada Mônica Francisco, agradecendo as suas palavras sempre carinhosas, incentivadoras aqui aos nossos projetos. O consumo doméstico é 12% do consumo de água. 55% é agricultura, né? 28% é indústria. Então, nós fizemos outros projetos no passado, por exemplo, a agricultura, a técnica do gotejamento permite economizar muita água na agricultura. Na indústria, você pode aproveitar a água de resfriamento, a água que circula resfriando os motores, e reutilizá-la. E no caso do tratamento de efluentes, quando você faz tratamento secundário ou terciário, a água pode ser usada. Claro que não pode ser usada para beber, mas pode ser usada para lavar o chão, lavar as máquinas, que é uma água limpa. Uma água que passa por tratamento terciário é boa para vários fins industriais. Então, esse projeto está dentro do escopo de uma questão essencial, que é a crise hídrica, a economia de água, a reciclagem da água, o reaproveitamento da água, cada um no seu escopo: indústria, agricultura, serviços e consumo. Portanto, agradeço a todos o apoio, né? O deputado Jorge Felipe Neto na CCJ, todas as comissões, e a deputada Lucinha, que aprovou o projeto e chamou a atenção de um ponto, Lucinha, que há 6 anos atrás não era tão grave, e agora, realmente, Vossa Excelência tem toda a razão, eu concordei com a sua emenda. Obrigado. Devolvo o presidente André Siciliano, democrático e romântico, sempre com o seu girassol. Sempre, sempre. Oi, Cláudio. Presidente? Achei que tivesse travado só para mim. É que o meu sistema aqui congelou. Não sei de vocês. Vou reiniciar aqui. Bom. O André está lá. Ator todo. Não sei como alguém congela. O presidente está aguardando o retorno.
1994. Então, tu imagina, 1994, a eleição dela no papel, uma roubalheira danada, uma confusão danada. A presidência suspende os trabalhos por 5 minutos. Está suspenso os trabalhos. Aí ele fechou todo mundo no preso dentro do Grêmio Procópio Ferreira. Aí o Papa, que estavam comprando um voto, que era voto no papel, aquela confusão toda. Foi uma confusão, daqui a pouquinho estava o Exército também. Aí ele mandou cantar o Nacional. Aí botaram de dentro Roberto Carlos, né? Eu, na época, militante do PDT, bagunceiro, falei, fala Roberto Carlos. Alguém está me chamando de Roberto Carlos? Eu falei, não, foi o moço da frente que chamou, não fui eu não. Mas uma figura, botou o pessoal para cantar o hino nacional e achando a bandeira. Eu nunca mais esqueci desse momento do Fux. Ele era muito novo na época, ele era os vídeos eleitorais responsável pela apuração da área que tinha concentrado um monte de votos, que pegava de Bangu até Santa Cruz, era chamada 25ª Zona Eleitoral. E aí ele botou a ordem lá no barraco. E essa eleição foi anulada. Hã? Foi? Essa eleição foi anulada, não foi? Foi anulada. Aí na segunda votação, quem estava mais novo era ele, o Roberto Carlos. Eu falei, meu Deus, ficamos 3 dias para poder contar os votos. Aí teve uma urna, em Cosmo, que é muito interessante, uma urna em Cosmo, de 1994, que todos os votos eram do Marcelo Alencar, para governador, todos os votos. E aí o pessoal dos outros partidos começou a reclamar, e contaram, e todos os votos eram do Marcelo Alencar, e contaram, e falei, gente, o nome foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, fez um ótimo trabalho na Zona Oeste, tinha uns fogos na época, nosso careca era secretário de obra, ajudou a Bessa a desenvolver a região, só vai dar voto para ele, não tem jeito. Aí foi muito engraçado, ele contou 3 vezes, olha, contou 3 vezes a mesma urna. Está reaberta a Que sessão. era candidato a governador. Presidência, Presidente, voltei aqui, hein, presidente. a presidência pede desculpa aos seus parlamentares. Presidente, está no mudo aí, presidente. Lembrou, Luiz Paulo? Lembrou, Luiz Paulo? Mas a minha saiu do ar aqui, a minha... Presidente, está no mudo. André, está no mudo aí. Está reaberta a sessão. A presidência pede aí desculpa aos senhores parlamentares, porque quando nós improvisamos deu tudo certo. Nós temos já 5 meses e agora começa a aparecer os problemas. Mas a gente sabe por que aparecem os problemas, né? Então, está reaberta a sessão, a presidência encerra a primeira sessão extraordinária. Presidente, pela ordem. Volta a Vossa Excelência. Perdão, Alexandre. Deputado Obrigado, Alexandre, presidente. antes de terminar. Posso falar? Sim. Bom, presidente, aproveitando aí essa viagem do nosso querido Márcio Pacheco a Brasília na posse do Fux, é bom lembrar que hoje o Estado do Rio de Janeiro tem, então, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da República e o presidente do STF. O Estado do Rio é o estado mais prejudicado pelo Pacto Federativo que tem hoje.
Acho que é o momento ideal para que a Alerj e a bancada federal eleita pelo Estado do Rio de Janeiro trabalhe para que a gente corrija esse erro histórico e o Rio pare de ser tão prejudicado. Obviamente que esse estado de calamidade não caiu do céu, o Rio é responsável, como a gente descobriu que foi um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro que mudou a lógica da cobrança do ICMS nos combustíveis e na conta de luz, dando o maior golpe no orçamento do Estado, que não chega nem próximo aos escândalos de corrupção. Então, chegou a hora do Rio de Janeiro realmente mostrar para o Brasil que ele não pode mais ser esse injustiçado. A gente precisa garantir, aliás, aquilo que é produzido no Rio, que fique no Rio. Que o imposto do cidadão fluminense seja usado para bancar saúde, educação e segurança no Estado do Rio. E pare de ser o saco sem fundo explorado pela União. Obrigado, presidente. Então, está encerrada a primeira sessão extraordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 10 de setembro. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 239ª sessão extraordinária, que iniciada às 15h09 e encerrou-se às 15h47. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 10. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 2799 de 2020, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, dispõe sobre a prioridade para o recebimento de futura vacina contra coronavírus Covid-19. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas. De saúde, favorável com as emendas da CCJ. Segurança Pública e Assunto de Polícia, favorável. Defesa Civil, favorável. De Assunto da Criança, Adolescente e do Idoso, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Márcio Canela, Rosenberg Reis, Rosane Félix, Márcio Canela. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Segurança Pública, Assunto de Polícia, Defesa Civil e Assunto da Criança, Adolescente e do Idoso e de Orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, o parecer é favorável às emendas 1, 7 e 14, favorável com subemenda, emenda número 12, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3, 6, 9, 11 e 13, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5, 8 e 10, contrário às demais, concluindo por substitutivo. Pedindo forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe a CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Presidente, pela ordem. Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Melhoras, meu irmão. Pela ordem, presidente. Valeu, ao final da pauta, deputada enfermeira, pela ordem ao final da pauta. Deputado Coronel Salema, por favor. Obrigado aí, comando, aí para todos os deputados também que mandaram mensagens aí. Eu vou acompanhar o parecer da CCJ aí, favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, André Ceciliano, os demais deputados e deputadas, é uma honra compor essa casa junto com vocês. Favorável, senhor presidente. Saudade do senhor. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, Rosane Félix. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Favorável nos termos do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Chamar a atenção, antes de votarmos o substitutivo, há sobre a mesa 2 requerimentos de destaque. Aprovação da emenda 7 e da emenda 12. A presidência entende que as duas estão prejudicadas, tá ok? Porque foram acatadas no substitutivo, ok? Presidente, então, era questão de ordem. Então, já. É sobre o projeto, deputada? Então, antes de nós votarmos o 2799 de 20, deputada enfermeira Rejane. Muito obrigado, presidente. É que a emenda 4, ela foi rejeitada.
E a emenda 4 a gente acrescentava os demais trabalhadores em serviços essenciais que atuam nos serviços públicos e privados da saúde. Porque não entrou, por exemplo, maqueiro, não entrou motorista da ambulância, não entrou os serventes dos hospitais. E a gente, aqui nessa emenda, nós colocamos esses profissionais para terem a prioridade para tomar a vacina. Então, eu... É a número 4, entendi, né, deputada? eu não entendi a rejeição, talvez por não entender o que seriam esses demais trabalhadores. Os demais trabalhadores são os que não são colocados como profissionais de saúde. Aí entra maqueiro, entra motorista de ambulância, eles não são profissionais de saúde, né? Serventes, mas eles trabalham nos hospitais. Vamos ter que acertar o texto da emenda. Deputado Jorge. Presidente, Oi. a deputada Rejane tem razão quanto à importância da sua colocação. A gente pode acatar a emenda 4 com subemenda a 7, porque a 7 já engloba todo mundo, sem problema nenhum. Parabéns. Ok, obrigado, Jorge. Imagina. Com os pareceres emitidos em votação... perdão. Falta a comissão... Algumas comissões. Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Jorge Felipe Neto. Favorável nos termos da CCJ, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado Coronel Salema. Favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, André Siciliano, meu amigo, favorável, o meu irmão. Já voltou de Brasília? Voltei ontem, cheguei ontem à noite. Só sucesso. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. No mérito, favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assunto da Criança, a deputada Rosane. Foi interrompida justamente quando ela iria dar o parecer. Ô, senhor presidente, acompanha o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ com forma final de redação, que a presidência já deferiu, o projeto 2799 de 20. Senhores que aprovam nesse estão aprovado, vai autógrafo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Dani Monteiro. É sobre o PL a seguir, presidente. Não sei se o deputado Alexandre Freitas ainda ia comentar desse PL, senão eu posso fazer a minha questão de ordem. Deixa eu cantar aqui, aí ao final eu... É porque justamente é para pedir a retirada de pauta, senhor presidente. Por isso a questão de ordem antes de cantar o PL. Porque esse projeto ele tem o conteúdo da matéria semelhante a 2 outros projetos que tramitam na casa. O 215 de 2019, que é do mesmo autor, alvo inclusive de intenso debate aqui na casa, onde a gente teve emendas incorporadas do deputado Luiz Paulo e inclusive da bancada do PSOL, e há também um outro PL de matéria semelhante, que é o 1381 de 2019, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Então, juntando os dois que já existem e estão tramitando, mais esse, há 3 projetos com um conteúdo muito semelhante. O que está mais avançado de todos eles, e o mais antigo, é o 2015 de 2019. O correto seria que esses 2 outros projetos fossem apensados e remetidos à CCJ, esse apensamento e a incorporação dos 3 em um único projeto. Pela ordem, senhor Presidente, não há necessidade disso. Presidente. Um instante, por favor. Um instante, por favor. Deputada Dani, 1381 é de 19 ou 20? 2019, presidente. Então ele é ele é anterior ao 2015. Não, o outro é 215 2019. Perdão. Eu entendi que Vossa Excelência tinha falado 2015.
Eu vou passar para o deputado Luiz Paulo, mas eu vou avançar na pauta, eu vou ler o projeto que está sendo citado como semelhante. Por favor. Tem acordo, vai ter retirada, presidente. Um instante, deputado Jorge. O deputado Ratinho fez agora uma questão de ordem há pouco, que eu remeti para a CCJ, mas a CCJ já havia definido. Então, só para não acontecer a mesma coisa que aconteceu já ainda hoje, na primeira sessão, eu vou avançar o projeto enquanto aqui a assessoria consulta. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é que antes da sessão, eu tive como membro da CCJ o cuidado de verificar que tinha o PL 215 de 2019, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que estava em redação final, que tinha o PL 1381 de 2019, de autoria dos deputados Jorge Felipe Neto e Bruno Dauaire, e o PL 2998 de 20, que é de autoria, novamente, do deputado Márcio Gualberto. O deputado Márcio Gualberto se propôs a retirar o PL 215 de 19, porque ele está num impasse na redação final que não tem saída. Eu pedi que ele conversasse com os deputados Jorge Felipe Neto e Bruno Dauaire, e ambos disseram ao deputado Márcio Gualberto, o deputado Jorge Felipe Neto pode confirmar, que eles também retirariam de pauta e seriam coautores dos 2998 de 20. Ora, retirando de pauta definitivamente o 215 e o 1381, o 2998 tem condições de continuar. Está muito claro. Muito claro. Então, esse é o acordo, presidente. Então, a presidência indefere a questão de ordem da deputada Dani Monteiro, vai votar, vai discutir, perdão, porque recebeu emendas, e quando republicar, republica com mais 2 autores, ok? Claro? Para discutir, presidente. Não, tem que receber. Ainda nem cantou, gente, ainda nem cantou. Então vamos... Atenção aos trabalhos, deputado Márcio. Presidente. Anuncio. Não, presidente, espera só um minuto. Deixa eu consignar meu voto contrário por entender que o parlamento não cabe. Sobre? O que acabou de ser votado. Qual? O 2799. Por entender que o parlamento não pode definir prioridades médicas. Deputado Alexandre, com atraso, mas consignamos. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2998/2020, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que dispõe sobre a alienação onerosa do armamento em cautelamento aos servidores da segurança pública e de gás na forma que menciona. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, segurança pública e ação de polícia, de defesa civil e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, eu vou designar o deputado Luiz Paulo, porque vai republicar, e também porque minha participação nesse importante projeto é minoritária. O deputado Luiz Paulo tem um parecer muito bom. Ok, então, deputado Luiz, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Está sem som, Luiz. Sem som. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Emenda número 1. Parágrafo único. Passa a ter nova redação. O valor a ser pago ao Estado pelo servidor quando da alienação onerosa da arma será o mesmo da compra por parte do Estado, sendo vedado o lucro institucional. Emenda número 2, modificativa. Modifique-se o artigo 5º. Artigo 5º. Ato do Poder Executivo regulamentará a alienação da arma pelo seu valor unitário de aquisição, garantindo o parcelamento
obedecendo o teto de margem de consignação, a que faz o juiz o servidor, descontados mensalmente em seu contra-cheque. Emenda número 3, modificativa ao parágrafo único do artigo 3º. Fica estabelecido o limite de aquisição de até 2 armas de fogo de uso restrito por meio de alienação aos agentes elencados no artigo 2º da presente lei. Emenda modificativa número 4. Modifique-se o parágrafo único do artigo 6. Os servidores na reserva, aposentados, licenciados ou inativos, serão contemplados por esta lei, desde que a arma não esteja sendo utilizada e acautelada a outro servidor. Emenda supressiva número 5. Suprima-se o artigo 9º do projeto. Assim, pois, senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas e apresento o voto escrito à mesa. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Deputado Jorge Felipe Neto está... Favorável nos termos da CCJ, presidente. É, porque aí foi substitutivo, ok. Pela comissão... Presidente, oi. Eu não fiz substitutivo porque Vossa Excelência me diz que eu Excelência só posso poderá fazê-lo. É porque, por favor. Então, eu estou dando o caráter de substitutivo. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, delegado Carlos Augusto. Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Vou acompanhar o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. A comissão está funcionando, hein? Presidente, eu estou assustado. Essa comissão não era mencionada em nada. Obrigado por ter lembrado de mim e lembrado dessa comissão tão importante. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. O mérito favorável, acompanhando o parecer, um substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os pareceres emitidos em discussão. Era discutir, presidente. Deputado Alexandre Freitas, eu entendi que o Márcio Gualberto, naquela hora, pediu para discutir. Então, discute Gualberto e, em seguida, Alexandre Freitas. Por favor, Gualberto. Senhor presidente, demais parlamentares, boa tarde. Esse é um PL que foi apresentado de maneira semelhante em 2019. É um projeto de lei que atende a uma reivindicação quase que histórica dos agentes da área de segurança pública, que muitas vezes tiveram... Márcio, o ideal é parar o carro. Márcio, está falhando aqui, o ideal é dar uma parada. Eu acho que Vossa Excelência... Voltou, presidente? Voltou? Não, é porque entrou uma ligação. Okay. Entra a ligação, faz isso. Mas, então, retomando, é uma reivindicação histórica. Deputado Márcio, vou passar para o deputado Alexandre Freitas, depois voltamos para o encerramento do deputado Márcio Gualberto. Obrigado, presidente. Queria parabenizar a iniciativa do... Márcio, está ruim, travou, para, por favor. Por favor. Um instante só, Alexandre. Sim. Vamos tentar a última vez, Márcio, por favor. Márcio Gualberto, com a palavra, Márcio. Tudo bem, presidente, estou encostando aqui o carro, agora vai. Parei o carro. Bom, então, como eu ia dizendo, esse é um projeto que atende a uma reivindicação antiga dos agentes, dos servidores da área de segurança pública, que não desejam mais ficar reféns de longos empréstimos, pagando
para terem acesso ao seu próprio instrumento de trabalho, que é a sua arma. Essa será uma arma legalizada e que não terá problema nenhum. Este PL não tem nenhum caráter ideológico nenhum. Hoje eu elogiei lá no nosso grupo, e vou fazê-lo publicamente neste momento, as emendas que foram apresentadas pelo deputado Luiz Paulo, que na minha concepção beiraram a perfeição. Por quê? Porque corrigiram os erros, aperfeiçoaram bastante o projeto de lei e fecharam, né, ou melhor, fecharam, no caso das emendas, todas as brechas existentes. E outras emendas, eu li uma emenda também que foi apresentada pela deputada enfermeira Rejane, muito boa, mas que já está contemplada por esse parecer da CCJ. Agradeço ao Bruno Dauari, ao deputado Jorge Felipe também pela compreensão, e peço aos demais, né, nós sabemos que o parlamento é soberano, as emendas são feitas, mas esse PL, com esse substitutivo apresentado pelo deputado Luiz Paulo, já pode ser aprovado hoje, está muito bom agora. Então, senhor presidente, eu agradeço a compreensão dos parlamentares nesse momento e fica aqui o pedido para que reconsiderem suas emendas. Mas caso não reconsiderem, não tem problema. Voltaremos então e votaremos numa segunda ocasião. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Alexandre Freitas. Presidente, parabenizar o deputado Márcio, eu que sou um entusiasta tanto do tiro desportivo como da democratização da legítima defesa. Acho que é extremamente razoável que o policial, quando entre para a reserva, ele tenha o direito de adquirir a arma por parte do Estado. Confesso que fiquei um pouco assustado com a quantidade do contexto original, que previa a quantidade de 8 armas. Também propus uma emenda para reduzir para 2, e não tinha conhecimento do substitutivo da CCJ, permitindo apenas uma arma curta, de porte, e a outra portátil, uma arma longa. Mas eu confesso também que algumas coisas eu acho que ainda precisam ser ajustadas. Eu apresentei uma emenda em que veda a aquisição por parte daquele agente público que esteja sendo investigado por crimes correlatos a organizações criminosas e alguns outros crimes. E também que veda a alienação por parte desse agente público no prazo de 5 anos, em vista de não querer fomentar o mercado paralelo de venda de armas, que, ao meu ver, não faria sentido, tendo em vista que o agente público se beneficia de uma relação que ele teve com o Estado. Mas, novamente, parabenizar aí o deputado Márcio, pois isso é fundamental para que os nossos agentes públicos, policiais, que entrem para a reserva ou então que se aposentem, eles possam ter garantido o seu direito à legítima defesa. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, só para tirar essa dúvida do Alexandre, dizer que isso já está contemplado pelo PL e mais ainda por esse substitutivo do deputado Luiz Paulo. Ok. Algum outro parlamentar queira discutir o projeto? Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 1222-A de 19, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Contador, a ser comemorado anualmente no dia 22 de setembro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segunda discussão. Segunda discussão. Vai autógrafo. Anuncio. Primeira discussão, projeto de lei 121/2019, de autoria do deputado Renato Zaca, que altera a lei 5.645 de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia dos Policiais Militares, Heróis do Estado do Rio de Janeiro, que será comemorado no dia 14 de dezembro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, Segurança Pública e Assunto de Polícia, favorável com emendas. Relatores, deputados Max Lemos e Coronel Salema. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de Lei 1625/2019, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, institui a Semana
da imprensa no calendário oficial e datas e eventos comemorativos do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas. Relator, deputado Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam a comissão, aprovada em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidência, antes de encerrar a segunda sessão extraordinária, queria pedir a todos os parlamentares que estão presentes ou remotamente, que nós pudéssemos fazer, também os servidores aqui, um minuto de silêncio, em homenagem à filha do nosso amigo Mauro Osório, que faleceu agora no início da tarde. Uma pena, eu conversei um pouco com ele, a moça que tinha os filhos. Lamentável, André, lamentável, muito lamentável. Então vamos respeitar um minuto, fazer uma prece, fazer uma oração, então rezar, para que a gente possa, Deus possa recebê-la. Está encerrada a segunda sessão extraordinária do dia 10 de setembro. A presidência suspende a presente sessão por 5 minutos. Está encerrada a segunda sessão extraordinária, havendo o número legal sob a proteção de Deus, iniciamos a terceira sessão extraordinária do dia 10 de setembro. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 240ª sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 48 minutos, encerrou-se às 16 horas e 14 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária do dia 10 de setembro. Mas então é lamentável o ocorrido, salvo engano, são 3 filhos e o menor tem 4 anos de idade. A filha deixou. Quem puder ligar para ele depois, mandar um abraço lá, importante. Deputada Marta Rocha, já fez a leitura, lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão. Anuncio, em regime de urgência, a discussão única, projeto de lei 2481 de 2020, de autoria dos deputados Marcelo do Seu Dino, Dani Monteiro, Renan Ferreirinha, João Peixoto, que autoriza o governo do Estado a custear o translado dos corpos de falecidos por coronavírus Covid-19 pertencente às famílias carentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo, de saúde favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha,
Márcio Canela. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Orçamento, às emendas de plenário. A presidência convida o deputado Jorge Felipe para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário. Obrigado, presidente. O parecer às emendas é favorável com subemenda às emendas 3 e 4, prejudicabilidade das emendas 1, 6 e 7 pela emenda número 2 da CCJ e contrário às emendas número 2 e 5, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Saúde, a deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, nossa solidariedade nesse momento tão difícil do companheiro Mauro Osório, e a Comissão de Saúde acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, ainda em estado de choque com a notícia, também um profundo abraço ao nosso Mauro Osório, e o meu parecer é favorável no mérito, acompanhando a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo da CCJ, com forma final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam isso não estão aprovados, vai autógrafo, perdão, salvo o destaque. Há sobre a mesa o requerimento de destaque, a aprovação da emenda 5. Presidente André. Sim, deputado Waldeck. O destaque é de minha autoria. Eu estou muito transtornado com essa notícia agora. Eu vou retirar o destaque, eu não vou discutir o destaque. Eu vou retirar o destaque. Ok. Então, vale o substitutivo com forma final de redação, que vai ao autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2969/2020, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera a lei 4191, de 30 de setembro de 2003, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e dá outras providências. Parecer, Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, relator deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Defesa do Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Tiago Pampolha. Presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. PJ, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Sigo a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. No mérito favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia 10, mesmo está encerrado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 4ª sessão extraordinária do dia 10 de setembro de 2020. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 241ª sessão extraordinária, que iniciada às 16h15, encerrou-se às 16h20. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da 4ª sessão. Anuncio. Em regime de urgência, discussão única. Projeto de lei 3049 de 2020, de autoria da deputada Alana Passos, que altera o artigo 1º da lei 8965, de 3 de agosto de 2020, que dispõe sobre o acesso dos idosos aos estabelecimentos bancários em razão do estado de emergência decretado no estado do Rio de Janeiro devido à propagação do coronavírus no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, assunto da criança, do adolescente e do idoso, de Saúde, Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Jorge Felipe Neto.
Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão da Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 384/2020, de autoria do deputado Valdec Carneiro, concede medalha Tiradentes, o respectivo diploma, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo centenário de sua fundação. Para citar a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Pergunta ao Chicão Bulhões se faz ou deixa. É o FRJ. Parabenizando o autor, mas seguiremos a nossa orientação aqui de abstenção. Okay. Abstenção. Deputado Valdec, para declaração. Presidente André, vai ser em 1 minuto. Eu, na terça-feira, já fiz uma intervenção aqui no expediente final sobre o centenário da UFRJ. Apenas quero registrar aqui, através dessa homenagem ao UFRJ, o meu abraço e a minha solidariedade, o meu afeto, a minha admiração ao professor Mauro Osório, que é professor da UFRJ. Eu estou, de fato, muito comovido, muito consternado, como todos aqui, certamente. Fui tomado de profunda surpresa e consternação por essa notícia, mas, enfim, fica aqui o registro da Alerj, André, que eu quero aqui reconhecer de novo publicamente, nos últimos anos, sob a gestão do André Siciliano, a Assembleia Legislativa tem adotado uma postura de muito diálogo e muita parceria com a comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro, com a UFRJ em particular. Inclusive, André, se houver deputados e deputadas que desejem assinar comigo esse projeto, não tem o menor problema, acolho quem queira ser coautor, porque essa homenagem da Assembleia Legislativa. Então, André, se houver algum deputado interessado em assinar também o projeto, são todos e todas bem-vindos que desejarem. Ok, então, nós ainda estamos falando da 4ª sessão. Quem quer ser coautor do projeto da medalha do deputado Valdec? Declaração de voto também. Vamos lá. Presidente. Deputado Eleomar Coelho, deputado Bebeto, deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, deputada enfermeira Rejane, deputada Mônica Francisco, deputada Renata Souza, deputado Dionísio Lins, Dani Monteiro, Samuel Malafaia, Valdo Ceasa, Coronel Salema, Ferreirinha, Tiago Pampolha, Marta Rocha, Carlos Mink, quer ser autor da medalha, Carlos? Deputado Carlos Mink, está sem som. Deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Marcelo do Seudino, deputado Max. Ok. Nada mais a tratar na 4ª sessão, a mesma está encerrada. Havendo número legal... perdão, Mônica. Oi, querido. Antes, porém, deputada Mônica, antes do encerramento. Bom, também aqui consignar o nosso abraço e realmente foi uma notícia muito impactante. Deus possa confortar toda a família, o companheiro Mauro Osório, uma pessoa extremamente solícita, muito querida e inclusive nos auxiliou na discussão com o nosso mandato, a Comissão de Trabalho. Realmente é uma notícia que deixa a gente muito desconcertada e desconcertados. Assim. Deus possa confortar toda a família. Mas eu não poderia deixar de parabenizar a Assembleia Legislativa pela aprovação dessa medalha tão importante. Eu sou UERJiana, mas há um apreço enorme pela Universidade Federal, e isso é de toda a população fluminense. A minha nora
é formada em serviço social e hoje faz mestrado pela Universidade Federal. E a UFRJ é parte desse Estado, é um equipamento, para não dizer, né, é uma das universidades mais bem ranqueadas no mundo. É uma das principais universidades do mundo, já foi e é altamente conceituada como um dos melhores centros de ensino do país e está entre as melhores do mundo, né? A qualidade da UFRJ é inegável, a gente tem uma articulação importante, seja com a COP, o próprio Soltec, que tem um trabalho impecável com os empreendedores e as empreendedoras populares da economia solidária, enfim. É uma universidade que traz para nós muito orgulho nesse momento em que a produção de conhecimento, a docência universitária vem sendo tão apunhalada nesses últimos anos, o quanto vem sendo desconsiderada. Inclusive, eu quis trazer e pedir para ressaltar alguns apontamentos importantes na história da Universidade Federal. Ela é uma das maiores universidades do país, ela tem 176 cursos de graduação, 345 de pós-graduação e 29 unidades acadêmicas, sem contar a articulação com as comunidades do entorno. São cerca de 36 mil alunos ali na universidade, né? Tem uma das grandes frases célebres de um dos seus maiores pesquisadores, Chagas Filho: na universidade se ensina porque se pesquisa. E nós estamos vendo nesse período de pandemia o quanto a universidade é importante na produção, na pesquisa, pelas vacinas e para você publicar todo o apoio. Está aberto, Valdex, seu som. Inclusive em articulação com essa casa para a produção de respiradores, de equipamentos. A gente tem um sem número de figuras importantes na história da nossa sociedade brasileira que passaram pela universidade, além de Chagas Filho, Oswaldo Cruz, Oscar Niemeyer, Roberto Burle-Marx, André Rebouças, vale lembrar, negro, né? Benjamin Constant, André Rebouças, Paulo de Fronten, Jorge Amado, Sérgio Buarque de Holanda, grande Anísio Teixeira, Carlos Lessa, Aloísio Teixeira, José Leite Lopes, Vinícius de Moraes, tantas outras personalidades que vão misturando aí as suas histórias de vida, a história das artes, das ciências, com a própria história e a memória da universidade. A universidade tem 7 museus, sendo o Museu Nacional também alvo de parceria dessa casa, um dos nossos maiores patrimônios. Lembrando mais um caso importante, já finalizando a minha fala, uma das histórias mais célebres da universidade, da UFRJ, conta que, em 68, em plena vigência da ditadura militar, o reitor Pedro Calmon, falando diante de uma tentativa de invasão da universidade pela polícia política, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, disse uma frase plena de sabedoria democrática: polícia só entra na universidade se fizer vestibular. As universidades públicas como a UFRJ merecem o máximo respeito, têm que ser amplamente respeitadas e reverenciadas pela produção científica que tem, pela produção de conhecimento, pelo fortalecimento da democracia, pela ampliação da possibilidade, da diversidade ocupando os seus bancos, e que a gente siga comemorando mais 100 anos dessa universidade, toda a contribuição que ela tem dado à nossa sociedade, sob os auspícios da deusa da sabedoria, a deusa Minerva, e que nós sigamos apoiando a democracia e a produção científica, pesquisa, conhecimento, extensão, fortalecimento da democracia e diversidade na universidade. Salve projeto importante como esse. Para concluir, por favor, celebração dos 100 anos da Universidade, da UFRJ. Presidente André, eu estava sem som, agora voltou meu som. Eu Com queria também imagem. me associar. Com som e com imagem. Eu. Então, o deputado Carlos Isso. Mink é coautor Queria também. me associar também como professor da UFRJ,
também a solidariedade ao Mauro Osório, que notícia tão triste, associador ao carinho que ele sempre teve por nós todos, tantas audiências, trazendo a sua sabedoria. E, como disse Valdec, agora a Mônica Francisco, numa belíssima intervenção, historiando quem passou pela UFRJ, eu conheci vários desses, fui colega de alguns desses, por felicidade, e quero dizer que a UFRJ merece todo o carinho, ainda mais nesse momento que a pesquisa e a ciência estão sendo desqualificadas, que o obscurantismo está querendo botar a cara ao de cima. Nós queremos botar ao de cima a cara da pesquisa, do ensino, da cultura, da resistência democrática, cultural e libertária. Parabéns, UFRJ, parabéns, Alerj, parabéns, presidente democrático André Siciliano, romântico com seu girassol. Obrigado, deputado Carlos Mink. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Agora sim, né, deputada Mônica? Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2020. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 242ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16h21, encerrou-se às 16h31. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia da ordem do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2949/2020, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que altera a lei 8.445, de 3 de julho de 19, que dispõe sobre a exigência de metas fiscais orçamentárias anuais de desempenho para avaliação dos programas de incentivos fiscais e financeiros fiscais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finança, Fiscalização Financeira e Controle da Mesa Diretora. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de... divergente, Pela comissão... Tem 13 emendas, Luiz. Vamos, a gente vence isso lá, eu ajudo Vossa Excelência. Deixa ele dar as emendas dele e a gente... Vamos esgrimar lá no final, pode ser, não? Pode, presidente. É que o projeto eu sou autor do mesmo e há contradição nesse parecer, mas eu acato a sugestão de Vossa Excelência. Pode contar com nossa pequena ajuda para fazer o texto que Vossa Excelência desejar. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu vou momentaneamente acompanhar o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputada Marta Rocha. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputada Zeidan. Deputada Zeidan. Deputado Eliomar Coelho. Sem som, Eliomar. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3041 de 2020, de autoria do deputado André Siciliano, que assegura ao consumidor a informação em tempo real pelas operadoras de telefonia móvel sobre a redução de velocidade de conexão à internet móvel e da outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor, Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finança, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Jorge Felipe Neto. Pela constitucionalidade com louvor, presidente.
Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Presidente, favorável e parabéns pelo projeto, tá? Os Obrigado. consumidores agradecem. Pela Depois eu queria ver com Vossa Excelência, até eu me baseei no seu projeto, para a gente ver também, presidente, um projeto a nível de fibra ótica, porque as operadoras não estão entregando o pacote prometido. Por exemplo, quando você compra 200 megas da Vivo Fibra, você chega com teste de velocidade perto do roteador e não chega nem a 20 megas. Então, depois eu queria só sugerir essa ideia e se ter a coautoria de Vossa Excelência também. Muito obrigado, presidente. Está explicado porque caiu aqui o meu link hoje 3 vezes. Pela Comissão de Orçamento, deputada Zeidan. Deputada Zeidan. Deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Em tramitação Presidente, ordinária... depois eu queria fazer uma questão de ordem. Pela ordem. Ao final da pauta, Vossa Excelência terá a sua palavra. Em Perfeito. tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de Lei 1119-A19, de autoria das deputadas Dani Monteiro e da deputada Dani Monteiro e do deputado Valder Carneiro, que altera a Lei 3.601, de 11 de julho de 2001, para dispor sobre o direito das mulheres surdas, vítimas de violência, ao atendimento especializado com profissional proficiente em Libras. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Anuncio em discussão única a redação do vencido, projeto de lei 4335-A de 18, de autoria do deputado Flávio Serafini, que institui o programa de melhoria na qualidade da alimentação escolar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 469 de 2015, de autoria do deputado Vaguinho, que dispõe sobre a instituição de campanha sobre os riscos da nomofobia nos órgãos de saúde do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Novos pareceres as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável. De saúde, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Jair Bittencourt, Conte Bittencourt, Luiz Paulo e doutor Deodalto e Zeidan. Em votação, as emendas com pareceres favoráveis. Os senhores que aprovam nesse estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. A redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 349 de 2019, de autoria do deputado Sérgio Loubach, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor César Vergueiro Crisma. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Indicação Legislativa 235/2019, de autoria da deputada Lucinha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade integrada de atendimento ao cidadão Rio Poupa Tempo, no bairro de Santa Cruz, município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável. Relatores, deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 931 de 2019, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que dispõe sobre a vacinação domiciliar de pessoas idosas e das pessoas com deficiência motora, multideficiência, profunda de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas e da outras providências. Pareceres
da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde e Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável, nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. No mérito, favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Deputado Eliomar pediu para fazer uma pela ordem. Pela ordem também, presidente. Já vou escrevendo aqui quem queira usar da palavra ao expediente final. Luiz Paulo é o primeiro. Valdec. Senhor Então, presidente. por favor. Eu queria solicitar de Vossa Excelência para colocar na próxima semana, na ordem do dia de uma das sessões, o projeto 1613/2019, que já foi colocado em primeira discussão, recebeu emendas. Vossa Excelência, eu pedi urgência, Vossa Excelência falou para eu coletar as assinaturas, coletei, apresentei e que não podia ser estado na ordem do dia, porque era só matéria relacionada ao Covid, mas trata exatamente da transparência do Conselho Estadual de Políticas Culturais. E nós estamos num processo onde a atuação deste Conselho é muito importante. Isto já existiu, essa transparência, já era colocado para a sociedade as informações. De repente, esse novo governo não o que está em exercício, o outro, quer dizer, de repente suprimiu toda e qualquer possibilidade de transparência em relação ao Conselho Estadual de Políticas Culturais. Solicitaria de Vossa Excelência exatamente colocar na próxima semana, numa das sessões da ordem do dia, esse projeto. A presidência anuncia ao deputado Eliomar que estará na pauta da próxima terça. Estou sendo informado. Obrigado. Presidente. Sim. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputada Renata. Com relação ao meu pedido sobre... Já falamos, deputado. Já falamos. Perfeito, obrigada. Ok. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrada. Passa-se ao expediente final. Me despeço aqui de todas e todos. Tudo de bom. Deputado Jorge Felipe vai ficar aqui Boa tarde, pilotando presidente. aqui. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, muito bom final de semana. Para todos. Obrigado. Obrigado por ter pautado o projeto da UFRJ. Obrigado, hein? Boa tarde, senhor presidente. Bom final de semana. Boa tarde a todos e todas. Um abraço aí. Primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente em exercício. Luiz Paulo, uma indagação a respeito do seu projeto, nosso projeto, o 2949, não ia ser discutido hoje as emendas? Eu queria. Fiquei enganado. A sessão já acabou. Ele recebeu emendas e saiu de pauta. Recebeu umas 12, 15 emendas. Senhor presidente, em exercício, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados. Primeiro, deputada Lucinha, eu queria aqui demonstrar, em meu nome e em nome de muitos parlamentares, a nossa consternação, a nossa tristeza em relação à perda do nosso amigo, companheiro, Mauro Osório. Perder uma filha em idade ainda muito tenra,
seja por qual seja o motivo, é muito duro. É uma dor quase insuportável. Então, queria aqui trazer um abraço a ele, aos filhos, que ele tinha mais de um, a essa mãe, que deve estar sofrendo muito, e tantos outros que o cercam. É sempre muito difícil a gente falar, deputada Lucinha, sobre a morte, porque é mão de via única. E a dor que isso representa para todos aqueles que amam essa pessoa. E, aliás, desculpe, eu estou recebendo aqui uma mensagem que era a única filha, mais grave ainda, a única filha. É uma dor insuportável. Eu queria, nós que temos filhos, sabemos o que isso simboliza. Eu queria reconfortar o Mauro Osório, dizer que estamos solidários junto com eles e sabemos que a filha também era uma guerreira, uma lutadora e uma admiradora da democracia, comungava do mesmo ideário do Mauro Osório, e dizer a ele que o parlamento, sem exceção, se solidariza com ele e nos colocamos à disposição para aquilo que for necessário. Aqueles que acreditam em Deus, que orem pela alma dessa moça. E aqueles que não acreditam, que possam, pelo menos, emitir vibrações positivas e trazer o seu apoio ao nosso Mauro Osório. Eu ia discursar sobre um determinado tema do Departamento de Estradas de Rodagem, onde os companheiros lá estão sendo profundamente discriminados, mas não tem a mínima condição de fazê-lo. Por isso, encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Perdão, deputado Luiz, concluiu? Presidente, eu disse que eu não tenho condições de fazer, nesse momento, análises críticas ao que está acontecendo no Departamento de Estradas de Rodagem, pelas minhas condições emocionais. O farei na próxima terça-feira. Muito obrigado, dou por encerrado. Parabéns, deputado, pelo seu pronunciamento, pelo sentimento solidário, fraterno em relação ao grande economista Mauro Osório. Eu não tive oportunidade de me expressar anteriormente, mas é um querido amigo do meu avô, um querido amigo do meu pai, trabalhamos juntos na prefeitura, conheço da seriedade, competência, amabilidade, sobretudo, do Mauro Osório, e aqui também faço das suas as minhas considerações. Eu e minha família estaremos certamente rezando para que Deus dê alento à família, aos amigos da filha do querido Mauro Osório, em especial a ele. É muito ruim quando a roda da vida gira ao contrário, nenhum pai deseja isso, e fica aqui minha profunda consternação também. Desculpe pela interrupção, deputado Waldeck, por favor, próximo orador inscrito. Por favor, presidente, imagina, poderia aguardar Vossa Excelência o tempo que fosse necessário. Eu quero, muito simplesmente aqui, havia me preparado para desenvolver com mais vagar as razões da propositura que hoje foi aprovada e que apresentei sobre a concessão da medalha Tiradentes ao UFRJ e, ao mesmo tempo, falar um pouco do Setembro Amarelo,
cumprimentando a Alerj pela belíssima luz decorativa, iluminação decorativa que faz em relação ao Palácio Tiradentes para demarcar o Setembro Amarelo, para discutir o suicídio, a prevenção ao suicídio, sua inserção no campo da saúde mental, mas efetivamente também não me sinto em condições de pronunciar qualquer discurso e apenas quero novamente manifestar a minha mais profunda consternação, mas também solidariedade ao meu amigo, professor Mauro Osório, meu colega e amigo, professor da UFRJ. Mauro Osório foi uma das primeiras pessoas, presidente Jorge Felipe, uma das primeiras pessoas que me ajudaram quando eu cheguei na Assembleia como deputado, na legislatura passada, assumindo a presidência da Comissão de Economia, e eu procurei o professor Mauro Osório. O Mauro Osório, durante 4 anos, foi uma espécie de consultor ad hoc da Comissão de Economia, sempre disponível, sempre presente, sempre me aconselhando, sempre me orientando. Então, eu tenho pelo Mauro Osório muito respeito, muita admiração, muita gratidão, enfim, e fico muito tocado com a perda de sua única filha, que deixa 3 filhos. O Mauro Osório tem 3 netos, mas nova com 4 anos de idade. Vossa Excelência é pai também de crianças e sabe muito bem o que isso representa no dia a dia de uma família. Então, eu quero simplesmente encerrar aqui o pronunciamento e manifestar o meu abraço afetuoso e toda a minha disponibilidade para acolher, abraçar e ajudar no que for possível esse grande quadro da vida pública do Rio de Janeiro e da vida acadêmica do Rio de Janeiro, que é Mauro Osório, que, inclusive, recentemente assumiu a diretoria da nossa assessoria fiscal aqui na Alerj. Então, deputado Jorge Felipe, eu também não pretendo me pronunciar sobre nenhum tema específico, apenas manifestar esses sentimentos que nos tocam fundo após essa notícia tão pesarosa que recebemos todos aqui no plenário da Alerj. Era só isso, presidente Jorge Felipe. Parabéns, deputado Waldeck. Alguém mais deseja se inscrever? Não? Então, não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a presente sessão. Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Deus abençoe nosso Rio de Janeiro e abençoe a todos.